Pessoal, vamos lá. Pessoal. Pessoal, vamos lá. Hoje está difícil. Tão bom que era quando era só o vou começar a aula com o pessoal de casa, tá? Então, gente, a aula que nós temos hoje é sobre a insuficiência respiratória. Pessoal, estão me ouvindo? Wagner. Eu já comecei isso. Cara, pessoal de casa, pode falar, de casa. O professor não está compartilhando a tela com a gente. Só. Tá. E a conversa está muito alta, se puder usar o microfone, qualquer coisa. Pessoal, vamos colaborar? Está abrindo aí para vocês, tá? Abriu já, professor. Já está certinho. Pessoal, bom dia. Vamos começar. Faça um silêncio. O pessoal de casa está incomodado com o barulho que vocês estão fazendo. Deixa a porta aí para mim, por favor. Só empurra aí para trás. Isso. Pessoal, então, bem-vindos, né, ao novo semestre. Vocês agora às portas do internato. Então, a gente precisa ver algumas coisas mais, vamos pensar assim, mais clínicas, mais aplicadas. Nós tivemos no 5º período, comigo, uma aula de fisiologia do sistema respiratório, onde a gente fez um apanhado geral do funcionamento da fisiologia respiratória, mas o normal, indivíduo sem nenhum problema. E a gente viu naquela ocasião que o sistema respiratório ele é muito eficiente, é um dos sistemas que nós temos no nosso corpo, mas é o que trabalha com mais folga, vamos pensar assim. Lá na Olimpíada de Tóquio agora, um maratonista, o principal atleta lá de condições físicas, de fazer uma atividade física longa, extenuante. Aquele atleta de ponta, lá em Tóquio, o que limita a capacidade de exercício dele, do tanto que ele pode correr mais, ou nadar mais, ou pedalar, é o cardiovascular. Porque mesmo no auge da atividade, o sistema respiratório dele está trabalhando muito, mas ainda poderia ir mais um pouquinho. Porque, veja, em repouso a gente ventila 5 a 6 litros de ar por minuto. Mas isso pode ir até quase 90 litros de ar, até 80 litros de ar. Ou seja, o basal pode ser multiplicado até quase por 10, 12 vezes. Enquanto que o cardiovascular, o coração bombeia 5 litros de sangue por minuto em repouso e vai até 30 litros no máximo em um atleta muito bem treinado. Ou seja, a capacidade do sistema respiratório é muito maior do que a do cardiovascular. Então, ele sempre está trabalhando com uma folguinha. Daria para ir mais se tivesse coração. Vamos pensar assim. No entanto, até este sistema, o sistema respiratório, vez por outra, em algumas circunstâncias, em algumas situações, ele se torna insuficiente, ele não dá conta do recado. Geralmente isso ocorre de forma aguda, e aí quando isso
ocorre, né, quando isso acontece, a gente diagnostica como insuficiência respiratória aguda, que é o que nós vamos ver hoje. Então, a insuficiência respiratória aguda é definida, portanto, como a incapacidade do sistema respiratório de oferecer oxigênio na quantidade que o organismo necessite, ou ainda retirar, né, lavar, remover o excesso de gás carbônico do sangue. Então, essa seria uma bem ampla, assim, uma definição bem genérica para insuficiência respiratória aguda. Nesse contexto atual nosso de pandemia, nós temos visto falar, né, ouvimos na mídia, ouvemos, assistimos TV, enfim, lemos muito sobre insuficiência respiratória aguda, né? A quantidade de pacientes que morrem, a quantidade de pacientes que precisam ser intubados, que precisam de respiradores mecânicos, está em voga aí no último 1 ano e meio, né? Então, isso está muito... Até as pessoas leigas agora já sabem, até o nível de PO2 na gasometria que precisa entubar, qual o nível da saturação que precisa ir para o hospital. Então, está muito em voga esse assunto, graças à pandemia. E aí, gente, o sistema respiratório, como vocês devem lembrar, tem muitos componentes. O sistema respiratório não é composto apenas do pulmão, com pleuras, caixa torácica. Nós temos ainda músculos, e músculos dependem de um controle nervoso. Se depende do controle nervoso, então tem o sistema nervoso envolvido. E tudo isso pode dar problema, pode ser acometido por alguma circunstância que faça com que o sistema respiratório não trabalhe a contento. Então, essa figurinha aqui ela é bem emblemática de tudo o que pode dar errado e que pode levar a uma insuficiência respiratória aguda. Olha a quantidade de coisa que pode acontecer. Lá no encéfalo, lá em cima, nós podemos ter um traumatismo crânioencefálico, um acidentado de moto, de carro. Nós podemos ter um AVC, um AVE isquêmico ou hemorrágico. Um aneurisma, enfim, um tumor que comprima, ou uma encefalite, enfim. Olha o tanto de coisas que pode acontecer lá no encéfalo e que atinja o centro de controle da ventilação, que é no bulbo. E que isso pode levar à insuficiência respiratória aguda. Embora o pulmão daquele indivíduo pode estar perfeito. O sistema respiratório dele pode ser perfeito, um indivíduo jovem de 18 anos. Mas se ele tiver uma lesão lá no bulbo, pode desenvolver insuficiência respiratória aguda e imediatamente levar à morte. Então, uma lesão, uma condição do sistema nervoso central bem superior, lá no encéfalo, dentro do crânio, pode levar à insuficiência respiratória aguda. Depois, descendo um pouquinho mais, existe a comunicação entre o bulbo, né, aquele centro dorsal, né, de controle da respiração, e a musculatura respiratória, que se faz através da medula espinal. É um axônio de neurônio, motor primário, sai lá do córtex motor primário, no giro pré-central, desce, passa pelo bulbo e vai até a medula cervical. C3, C2, C3, C4, um pouquinho de C5, mas C2, C3, C4, principalmente. Então, aí na medula, também há outro local que pode acontecer lesão, um traumatismo raquimedular. Né? O traumatismo raquimedular pode lesionar aí esses segmentos medulares e o indivíduo imediatamente tem uma parada respiratória, uma insuficiência respiratória aguda. Então, já é uma segunda condição, um segundo local, uma segunda leva de problemas que podem levar à insuficiência respiratória aguda. E notem, o pulmão ainda está bem, né? O sistema respiratório está perfeito. É um problema extrapulmonar.
Ali na medula, esse neurônio que vem lá de cima, né, o neurônio primário, que vem lá do córtex motor primário, ele faz uma sinapse na medula espinal, no corno anterior da substância cinzenta da medula, com um segundo neurônio, que é o neurônio motor secundário, cujo corpo celular está ali, no corno anterior, na coluna anterior da medula, da substância cinzenta, e dali parte o axônio, que sai pelo nervo espinal, bilateralmente, do segmento C1, C3, C2 até C5, e vão até o músculo. É um axônio só que faz isso. Um neurônio calibroso, mielinizado. Está aí outro local que pode dar problema. Nós sabemos que temos lesões de nervos periféricos, secções de nervos periféricos, lesões de bainha de mielina, né? Esclerose lateral amiotrófica, múltipla, ou a lesão mesmo, física, né? Secção do nervo periférico. Também vai desenvolver, poderá desenvolver insuficiência respiratória aguda. Mais uma leva de coisas que pode acontecer e que pode desenvolver a insuficiência respiratória aguda. E ainda nem chegamos nos órgãos do sistema respiratório. Depois, esse neurônio, ele se comunica com o músculo esquelético, o diafragma, os intercostais, todos os músculos respiratórios. Essa comunicação se dá por uma sinapse, que a gente chama de placa motora. Antigamente chamava placa motora, hoje o termo mais correto é junção neuromuscular. É uma sinapse colinérgica, onde o neurônio motor, esse que vem lá da medula, se comunica com o músculo esquelético, né, com a fibra muscular esquelética. É uma sinapse. Também aí pode dar problema. Existe Guillain-Barré, existe... Eu esqueci o nome, aquela que é autoimune. Alguém me lembra? É uma doença da placa motora. Fala, Poliana. Miastenia gravis, isso. Miastenia gravis também é uma doença. Enfim, uma intoxicação por toxina botulínica ou por pancurônio, aquele remédio, bloqueador neuromuscular lá, sei lá. Vai com alguém que quer te matar e aplica na veia o pancurônio lá, que é o medicamento que o anestesista usa na anestesia geral. Que bloqueia geral todas as placas motoras, todas as junções neuromusculares. Então, portanto, tem outro local que pode dar problema. Depois chega no músculo. O próprio músculo, o diafragma e todos os outros, também podem desenvolver doenças. As distrofias musculares estão aí para provar isso. A de Becker, a de Duchenne, são tipos de distrofias musculares onde o músculo vai se autodestruindo, né? A de Duchenne, principalmente, que é mais grave, inclusive é o que mata esses pacientes ali no final da adolescência, no meio da adolescência, com 15, 16 anos, eles não vivem tanto mais por causa da insuficiência respiratória que eles desenvolvem, por não ter músculo para respirar. Tá, músculo. Agora vamos chegar agora no tórax, então. Tórax é composto ossos, músculos, pleuras, vias aéreas, o próprio pulmão. Tudo isso também pode ser acometido de doenças ou circunstâncias. Uma criança pode se engasgar com um brinquedinho pequenininho. Não pode? Um bebê? Insuficiência respiratória aguda. Por não passagem do ar. O pulmão de um indivíduo que trabalhe lá numa carvoaria ou numa marmoaria, assim, aquelas EPIs corretas, desenvolve a longo prazo uma fibrose pulmonar, uma silicose, uma antracose ou carvão, uma asbestose, se for com amianto, que foi até proibido no Brasil agora também. E são doenças do parênquima pulmonar. O tecido pulmonar muda a sua estrutura, né? O colágeno muda e o pulmão fica duro de
de expandir. A complacência vai lá para o chão, que é muito baixo. Isso também pode desenvolver insuficiência respiratória aguda. Então, olha a quantidade de coisas que pode acontecer. E vocês viram que eu falei de circunstâncias ou doenças que são extrapulmonares e doenças que são pulmonares. E a gente tem que dividir, né, essas condições, tem que classificar essas condições, porque elas se apresentam clinicamente de forma bem diversa. E o tratamento também é diverso, é diferente. Então, aqui, nesse desenho esquemático, a gente pode ter uma ideia do que acontece. Isso aqui é uma ventilação normal, tal qual nós aqui, nesta sala em Colatina, que tem uma altitude não tão diferente do nível do mar. Então, o sangue venoso. Isso aqui é como se fosse do lado aqui esquerdo, tá, o povo de casa? Acho que vocês não estão vendo aqui o apontador. Do lado esquerdo aqui, oxigênio de 40, PO2, só faltando só o P. PO2 de 40 milímetros, PCO2 de 45. Isso aqui é como se fosse a gasometria do sangue venoso. Colhi o sangue venoso, fiz uma gasometria dele. PO2 de 40, PCO2 de 45. Porque mesmo o sangue venoso não tem 0 de oxigênio, não. Tem 40. Isso é o normal. Tem 75% de saturação de oxigênio. É porque a hemoglobina tem 4 oxigênios. No sangue arterial, ele perde só 1, fica com 3 ainda. No sangue venoso ainda tem 3. Uma situação normal. Ele pode perder um segundo e um terceiro em situações anormais. Mas, normalmente, a gente só perde 1, fica com 3 ainda. Por isso que a saturação da hemoglobina do sangue venoso é de 75%. Aí ele chega ao pulmão, entra nos capilares pulmonares e entra em contato com um alvéolo que tem uma PO2 de 100 e uma PCO2 de 35. E existe uma membrana solúvel, uma membrana onde esses gases conseguem atravessar com certa facilidade. O oxigênio com uma facilidade razoável e o gás carbônico com uma facilidade 20 vezes maior. O gás carbônico é 20 vezes mais fácil para o gás carbônico ultrapassar essa barreira hematoaérea, ou alvéolo capilar. Então, há uma diferença de concentração, uma diferença de pressão entre o oxigênio e entre o gás carbônico. E aí, como é uma difusão passiva, sem gasto de energia, simplesmente obedece o gradiente de concentração. Vai de onde está mais concentrado para onde está menos concentrado. E, portanto, o oxigênio faz o caminho do alvéolo para o sangue e o excesso de CO2 faz o caminho inverso. E aí, o sangue, portanto, sofre esse processo de hematose, né? E se torna arterial. Então, ali do lado direito, vocês estão vendo uma típica gasometria do sangue arterial em um indivíduo normal, aqui numa cidade como Colatina, que tem uma altitude normal, assim, não tão muito alta em relação ao nível do mar. Uma PO2 em torno de 100 milímetros de mercúrio e uma PCO2 em torno de 40. Seria a gasometria normal, esperada, de um indivíduo, do sangue arterial, né? Do indivíduo numa cidade aqui, no Brasil. Agora, se eu tenho a situação onde aquele indivíduo tem uma hipoventilação, ele se intoxicou, muito comum isso, muito comum, diariamente chega no Civavis. A professora Amanda Ballarin, que deu aula para vocês, comentou isso. Todo dia atende uma tentativa de suicídio por ingestão de medicamentos barbitúricos. Então, rebaixa muito o nível de consciência, né, o drive respiratório, e o paciente ventila muito pouco. Se ventila muito pouco, uma hipoventilação, o que é que você vai ter? Os gases do alvéolo não são renovados completamente, como deveriam ser. E aí aquela PO2 alveolar, que era para ser de 100, começa a cair. E a PCO2, que era para ser de 35, começa a subir, porque esse ar não está sendo renovado.
Era para estar entrando e saindo um pouquinho de ar aqui, para constantemente estar renovando esse ar alveolar. Mas isso está acontecendo em menor volume, ou está acontecendo muito pouco. Qual é a tendência agora? O sangue chega com seus valores venosos, mas não encontram valores de PO2 e PCO2 normais, como eu tinha mostrado no slide anterior, e acabam saindo lá do lado arterial com uma PO2 reduzida e, percebam, uma PCO2 aumentada. Então, essa é uma condição que tem que ser observada. Toda vez que há situação de hipoventilação, necessariamente o paciente vai apresentar uma gasometria arterial com hipercapnia, com aumento do CO2. Então, esse já é um sinal de alerta para vocês que tiverem um pronto-socorro, numa emergência. Olhou a gasometria, o PCO2 está em cima, você já vai desconfiar que aquele indivíduo tem uma insuficiência respiratória aguda que foi causada por algo que esteja levando à hipoventilação. E aí fica mais fácil a gente tentar descobrir o que é que leva à hipoventilação. E que a gente vai ver que não são sempre não, mas na grande maioria das vezes, são as doenças extrapulmonares. Então, se chega lá o SAMU, encontra uma pessoa caída no meio da rua, ou a família que chamou, não sabe o que aconteceu. E você já vê que o indivíduo está com hipercapnia, você, de cara, não vai investigar o pulmão, você vai investigar o eixo pulmonar. Se chama nervoso, de cara. Vê se ele tomou algum medicamento, se tem algum traumatismo, se teve lesão raquimedular, se foi acidente de carro, se tem lesão, enfim. Foi algo, muito provavelmente, de fora do sistema respiratório. Porque é o que normalmente evolui com hipoventilação. Então, já é uma coisa que você já direciona a sua investigação ali num momento muito rápido, que você tem pouco tempo em uma emergência ou em um pronto-socorro para tomar as decisões. Né? Fala. Assim, a Poliana está perguntando, pessoal de casa, por que lá fora ali tem a PO2 150 e CO2 zero? Ali são os valores do ar ambiente, né? A PO2 ao nível do mar é realmente em torno de 150, um pouquinho até mais. Sou lá em Vitória, por exemplo. E CO2, teoricamente, zero, mas a gente sabe que tem um pouquinho. Por que no alvéolo é 100? Aqui nesse slide anterior, aqui era 100, né? 150 lá fora e 100 aqui. Por quê? Porque o ar que entra no pulmão, ele não é... Quer dizer, o ar que tem no alvéolo ele não é renovado 100% a cada ventilação. A gente tem 3 litros de ar dentro do pulmão. Já tem, tá aqui. Vocês têm 3 litros, por aí, 2,8. E a gente ventila 500 ml a cada ventilação. Ou seja, aquele ar que já está lá dentro vai sendo renovado paulatinamente. Então, esse 100 que tem no alvéolo é uma média do que está sendo captado constantemente pelo sangue e o que está sendo renovado pelo esse ar com a PO2 de 150. É uma média aí, Poliana. Por isso que a gente nunca vai ter no alvéolo. Pode até ter. Imagina aqui um alvéolo, eu vou mostrar. Daqui a pouco você vai ver que tem casos que o alvéolo vai estar 150. Eu vou mostrar daqui a pouco, vai ter uma figurinha aí. Então, voltando para cá, hipoventilação, necessariamente você vai ter a hipercapnia. Tá? E você já vai desconfiar de doenças extrapulmonares. Pode olhar no slide. Centro respiratório, medula, sistema nervoso periférico, músculo, alguma coisa está restringindo a parede torácica, ou um engasgo, por exemplo, ou uma alergia que está dando um edema de glote. Né?
Imagina alguém que tem alergia a camarão e comeu uma empadinha no casamento, não sabia que era de camarão. Acontece isso. Uma colega minha de mestrado, não pode nem, o camarão está ali, ela já começa a se coçar aqui. E ela provou uma empadinha de frango. Mas a cozinheira, ou sei lá, ou a mão que tinha feito a mesma empadinha, pegou na outra empadinha aqui, só isso. Ela internou por quase uma semana. Tão forte que a alergia dela ao crustáceo, né? A sopa. Hoje a professora lá, e chefe ela era minha colega, já fazia doutorado, eu fazia mestrado, na época, né? Hoje ela já é chefe do programa de Fisiologia Humana. Então, isso pode acontecer. Então, você vai procurar situações que são extrapulmonares, né? Que são coisas que levam à hipoventilação. Por quê? Qual o sinal que você vê, que você está vendo? Às vezes o paciente chegou lá trazido pela ambulância, você não tem história nenhuma dele. Não tem família para contar o que aconteceu e tal. Mas pelo resultado da gasometria, você já vai desconfiar que é algo extrapulmonar. Agora, necessariamente tem que se saber interpretar uma gasometria. Não cabe aqui hoje, não temos tempo para isso nessa aula de hoje, mas, gente, a Kênia deve falar disso para vocês, a professora Kênia, ou se houver necessidade, eu peço o Luiz para marcar uma aula só para isso, para a gente discutir mais isso. Eu acho que eu já, em alguma aula, eu devo ter falado disso com vocês no passado, mas nunca é suficiente. Se eu colocar uma gasometria aqui para vocês, garanto que 95% de vocês não vão saber classificar. Então tem que treinar, classificar 200 gasometrias até batendo o olho e dizer o que é que tem. É acidose respiratória, acidose compensada, mista, rápido. Tem que saber, tá? Tem que saber. Se a Kênia não der para vocês fala para o Luiz para eu marcar uma aula extra, não tem problema. Agora, nessa situação, como eu falei, gente, tem que ter sempre... Agora, hipoxemia tem que ter, né, gente? Qualquer que seja o tipo da insuficiência respiratória, tem que ter hipoxemia. Porque se a oxigenação estiver normal, não é insuficiência respiratória. Obrigatoriamente tem que ter hipoxemia. Tem que estar abaixo de 60 respirando em ar ambiente. Ou seja, se o indivíduo está lá na enfermaria com oxigênio terapia, lá um catéter ou uma máscara de oxigênio, pode estar dando até 80. E ainda assim pode ser considerado insuficiência respiratória aguda. É 60 respirando em ar ambiente. Eu vou ensinar vocês a calcular quando o paciente está em oxigênio terapia. Porque às vezes a gasometria está dando lá 80. Aí você fala assim, graças a Deus não é insuficiência respiratória aguda. Mas ele está em 80 porque está com oxigênio lá nas alturas, de oxigênio terapia. Então é insuficiência da mesma forma. Vai ter que saber, fazer um cálculo. Eu vou ensinar vocês a fazer. Então, na hipoventilação, além da baixa de oxigênio, que é a hipoxemia, obrigatoriamente tem hipercapnia. Normalmente, a PCO2 o limite dela é entre 35 e 45 milímetros de mercúrio, essa é a faixa normal. Então, hipercapnia tem que ser acima do limite superior, que é acima de 45. A gente vai considerar ele acima de 50, está bem caracterizado a hipercapnia. Mais acima de 45, porque se desse 46, 47, aí você fica assim, tá ou não tá? Vamos repetir o exame. Mas se deu 50, não tem dúvida, não. É hipercapnico, tá com hipercapnia. Ok? Gasometria. Agora vocês vão pegar, povo de casa e vocês aqui, celulares, câmera. Ui, cadê? Celulares, câmeras. E vão responder isso ali. 1 minuto.
Se não pegar, Natália, vai lá. Vai na frente. Quando você falou que o paciente com alguma falta extra pulmonar, observar o aumento do CO2, mas o paciente com insuficiência respiratória também não vai ter um aumento do CO2, não? Nem sempre. Nem Se for uma sempre. causa pulmonar, a maioria das vezes não tem. Não tem. Entendi. Então, Na maioria. Pode ter realmente exceção. CO2, primeira coisa é pensar em causa extra pulmonar. Isso aí. Estou na frente, né, Tadeu? O Wagner, E pode falar. eu sei que assim, para a pressão de oxigênio boa no paciente de 92, né? Abaixo, quando que eu posso oferecer ao paciente uma máscara de oxigênio? Então, o que você falou de 92 é saturação. É, saturação, isso. Isso. Eu diria assim que nos dias de hoje, de Covid, eu daria já abaixo de 94, já ofereceria um catetezinho, né? Uhum. Se o paciente está no hospital. Se está em casa, você pede para ele ficar em alerta, se tiver um oxímetro em casa, e procurar o serviço de saúde se baixar de 92. Entendi. Mas assim, 92 é o limite mínimo. Você já tem que pensar em alguma coisa para oferecer aos pacientes. A menina perguntou aqui, tá, vocês, em qual momento, na saturação, não na PO2, que a gente é indicado oferecer oxigênio terapia. Eu estou falando assim, tá no hospital, tem lá oxigênio, começou a baixar de 94, você já pensa em oferecer. Agora está em casa, agora no Covid principalmente, está em casa com sintomas ali, que você acha que vai segurar, então manda segurar em casa, se tiver oxímetro, né, para medir, até 92, só procurar o serviço de saúde quando chegar em 92. Aí tem que procurar. Não tem jeito. Responderam? O pessoal de casa conseguiu abrir? Sim. Ok. Então vamos ver como que vocês responderam. Eu acho que é esse aqui, ó. 44 de vocês responderam. Vamos compartilhar. Olha aqui, ó. A primeira foi: qual o sinal clínico mais importante a ser pesquisado em paciente com suspeita de insuficiência respiratória aguda? Eita, essa é boa. O pessoal está mudando a resposta aí depois que viu o gráfico de pizza, né? Realmente, a maioria venceu. É a frequência respiratória. Porque, veja, um adulto em repouso, com a frequência respiratória acima de 22, ou seja, acima do normal, sentadinho em repouso, ou deitado, respirando, com a frequência respiratória aumentada, tem algo muito errado. Então, é o sinal que você bate o olho e é o mais que chama a atenção. Porque, veja, tem tiragem? Tiragem, outras coisas, você tem que desnudar o paciente. Nem sempre é fácil. Se for um gordinho igual a mim, assim, é mais difícil de ver a tiragem. Paradoxal, você tem que olhar durante um tempo ele respirando. Eu vou mostrar para vocês um vídeo aqui no slide, tem, de como é a respiração paradoxal e como é a tiragem. Nem sempre é tão fácil de ver. Agora, a frequência respiratória, você bateu o olho, opa, tem alguma coisa errada. Porque um adulto, taquipneico, em repouso, sentado ou deitado, quer dizer, em repouso, taquipneico, tem algo muito errado. Então, é preciso investigar o que realmente está acontecendo. Então, com certeza, é a frequência respiratória o sinal mais importante.
Qual a condição clínica abaixo? Em sua apresentação inicial, não cursa habitualmente com hipercapnia. Com certeza a maioria acertou, porque escolheu a doença pulmonar. Todas as outras eram extrapulmonares, que normalmente iria ter hipercapnia. A primeira, a depressão de centro respiratório, ia ter hipercapnia. Insuficiência respiratória por miastênica, por crise miastênica, também ia ter. E a letra D, insuficiência respiratória por trauma medular, também iria ter. A tudo causa extrapulmonar, iria ter hipercapnia. Agora, SARA, que é uma síndrome da angústia respiratória aguda, semelhante à da angústia respiratória grave da COVID, provavelmente não ia ter a hipercapnia. A gente vai ver agora nos próximos slides. Então, voltemos. Gostei desse negócio de QR Code. É mais rápido do que o link. E todo mundo tem celular com... Bora. Professor, Agora vamos ver. Oi, pode falar de caso. a resposta da 1 é frequência respiratória por quê e não tiragem? Porque é mais fácil de ver. É mais importante. Você bater o olho, você já vê. A tiragem você tem que ficar observando, tem que desnudar o paciente, às vezes, tirar a camisa, enfim, tirar a roupa. Frequência respiratória é mais importante. Você bater o olho, você já sabe que tem alguma coisa errada. Beleza, tranquilo. Valeu. Agora vamos ver a situação aqui. Olha como é interessante. O indivíduo tem esse raio-x de tórax. O pulmão direito está razoavelmente bom, tem só uns branquinhos aqui, perto da base. Agora o pulmão esquerdo, lá em cima, está bem complicado. Está com opacidade heterogênea ali, uma densidade bem... Aí nós temos a condição A, que é a troca gasosa está aqui nesse pulmão, está pretinho, bonitinho, e tem a condição B. Como é que ocorre aqui, nesse caso, essa troca gasosa, a condição desse paciente? Vamos ver. Na condição A, olha o que é que nós temos, uma ventilação normal, né? Aquele pulmão está ventilando bem, está pretinho, não tem nenhuma densidade ali, opacidade. O sangue chega venoso e sai arterial, ali no pulmão A, pulmão que está normal. No pulmão B, o que é que nós temos? Os alvéolos cheios de algum líquido ali, algum filtrado inflamatório, alguma coisa tem ali naqueles. E aí não está fazendo a troca gasosa a contento. O sangue chega venoso, sai venoso todo aquele pulmão esquerdo ali, naquela metade superior do pulmão esquerdo, nessa figura aqui. Daqui para cima, está nessa situação. Aí veja, esse sangue se mistura. O sangue que volta do pulmão direito se mistura com o sangue que volta do pulmão esquerdo lá no átrio esquerdo. É onde se junta tudo. O que é que você vai ter? Um sangue que oxigenou normal com um sangue que não oxigenou. Então você vai ter um efeito de shunt. Shunt pode se traduzir como desvio, né? Uma parte do sangue foi desviado do pulmão que fazia troca gasosa. É o efeito shunt. Então, nesse caso, como é que se comportaria a gasometria desse paciente aqui? O que é que vocês acham? Ia ter hipoxemia? Sim, né? Porque, esse sangue aqui com 100 se misturava com um que tem 40. Quando misturasse, ia baixar bem ali. Ia baixar com 70 ou até menos a PO2. E a PCO2? O de que tem 40 se misturar com o que tem 45. Iria alterar alguma coisa? Nada. Aquele pulmãozinho normal, que era o pulmão A, do pulmão direito, iria dar conta de exalar o excesso de gás carbônico, a despeito do pulmão esquerdo. Então, nesse caso, a gente teria só a hipoxemia, mas não teria a hipercapnia. O CO2 estaria normal
ou até abaixo do normal. Que para compensar essa hipoxemia, talvez o paciente fizesse uma hiperventilação e aí lavava ainda mais o CO2 e baixava. Seria hipocapnico ou normocapnico esse indivíduo. Olha as doenças desse tipo de insuficiência respiratória aguda. Se vocês olharem, são todas o quê? Extrapulmonares ou pulmonares? Todas pulmonares. Pneumonias, os edemas cardiogênicos, as síndromes inflamatórias agudas, hemorragias, enfim, atelectasias, derrames, são situações pulmonares, onde você vai ter hipoxemia, tem que ter para ser considerado insuficiência respiratória aguda, a hipoxemia. Agora, o CO2 vai estar normal ou até abaixo. Vamos ver esse outro caso aqui. Olha aqui, Pauliana, você tinha perguntado. Uma trombose, uma tromboembolia pulmonar, pelo menos de um segmento do pulmão ali. Então, você tem um pulmão. Vamos pensar que o pulmão direito, esquerdo, todo o pulmão direito está normal. O pulmão direito faz a troca gasosa, o pulmão esquerdo não faz. Mas veja, como o sangue não está passando, nada é captado, ó. Então, esse pulmão aqui está só renovando. Ou seja, ó, o gás que vai ter no alvéolo desse pulmão que não está recebendo sangue, não está sendo perfundido, por causa do TEP, vai ter a mesma concentração do ar ambiente. Essa era a situação, exceção para o alvéolo ter a mesma concentração do ar ambiente. É não ter fluxo sanguíneo, para não captar nada de oxigênio e nem oferecer gás carbônico. Ali seria uma trombose, tromboembolia pulmonar. Aqui, vamos pensar que seria da artéria pulmonar esquerda, e aqui seria do pulmão direito, do lado esquerdo. Do lado esquerdo do slide seria do pulmão direito, que está normal, ó, fazendo a troca gasosa normal. E aqui você vai ter o pulmão, do lado direito do slide, o pulmão esquerdo, que está com a tromboembolia, que não está passando sangue nenhum. Então, aqui, o alvéolo está lá sendo ventilado, renovado o arzinho, mas nada está sendo captado dele, porque não está passando sangue. Não está sendo perfundido. Então, isso aqui tudo se transforma em espaço morto, o pulmão esquerdo. O pulmão da tromboembolia. Se transforma em espaço morto, também é uma alteração da relação ventilação-perfusão. Ah, esqueci de falar. VQ é a relação ventilação-perfusão. Embora seja Q, a letra Q, mas ela significa perfusão sanguínea. Não sei por que foi Q. Isso vem lá de uma convenção internacional. Ventilação-perfusão, é a relação VQ. O Q significa perfusão sanguínea, passagem de sangue. Oi. Sim, sim. Aqui, mais uma vez, é um exemplo onde o pulmão direito, que é o normal, daria conta de eliminar o gás carbônico e só não ia dar conta de fazer a oxigenação toda. Então, aqui, mais um caso de ter hipoxemia sem hipercapnia. O CO2 seria normal. Isso. E aqui a última situação que nós temos seria um problema na difusão. Tipo o COVID, né, a síndrome respiratória aguda grave, ou uma doença intersticial, uma silicose, uma sarcoidose, onde nós teríamos aqui uma membrana mais espessa, ou edemaciada, ou inflamada, ou descamada por uma doença inflamatória, ou por edema, ou por uma doença intersticial. E aí aqui também, ó, o sangue chega venoso, mas pelo aumento da espessura da membrana alvéolo capilar, já que ela está alterada, ou está edemaciada, nem todo o oxigênio consegue passar do ar para o sangue. No entanto,
O CO2, por ser 20 vezes mais solúvel do que o oxigênio, não encontra dificuldade de passar até mesmo nessa membrana mais espessa. Só o oxigênio fica mais prejudicado. Então, até aqui, você não vai ter uma hipercapnia. Até aqui, nessa situação, que também é pulmonar, é uma doença do pulmão, do tecido pulmonar, você não vai ter hipercapnia. Até aqui, o CO2 vai dar um jeito de sair, por ele ser mais solúvel, 20 vezes mais solúvel do que o oxigênio, ele consegue passar o excesso dele por aquela membrana mais espessa, ou até pelo edema mesmo, direto. Enquanto que para o oxigênio, esse edema ou essa membrana mais espessa é um problema, é uma coisa que diminui. É tanto que ele faz uma troca bem pequena, né? Ó, ele entra com 40 e sai com 60, embora lá no alvéolo tenha 100, porque ele não conseguiu passar completamente. Essas doenças também, se vocês olharem, são todas doenças pulmonares. Né? Essas doenças que acometem o intestino pulmonar. Então, pneumocistose, as pneumonias intersticiais de forma geral, né? Silicose, sarcoidose, antracose, asbestose, as fibroses pulmonares, a tuberculose miliar, enfim, edema pulmonar na fase inicial, que tem aquele edema intersticial, né? Pode ser o edema cardiogênico também, né? Vocês lembram do edema cardiogênico? Edema pulmonar cardiogênico, né? Vocês lembram dessa fisiopatologia? Mais ou menos? Não. Sempre que ocorre qualquer problema no coração esquerdo, ventrículo esquerdo, válvula mitral, válvula aórtica ou na própria aorta, na artéria aórtica, qualquer coisa do ventrículo esquerdo, que impeça o sangue de ser ejetado, uma insuficiência cardíaca esquerda, uma estenose da válvula mitral, uma estenose da válvula aórtica, qualquer coisa do ventrículo esquerdo. Ou seja, o sangue chega, né, no ventrículo, no coração esquerdo, e ele não consegue ser ejetado, não consegue ser bombeado. Então ele fica represado dali para trás. É um represamento retrógrado ao ventrículo esquerdo, ao coração esquerdo. E na circulação sanguínea, o que é que tem para trás do coração esquerdo? Os vasos sanguíneos pulmonares. E aí eles ficam o quê? Túrgidos, cheios de sangue, porque o sangue está represado. E aí aumenta aquela pressãozinha que nós vimos lá no modo funções biológicas. Pressão hidrostática do capilar. E pressão hidrostática afasta o líquido para longe de si. Edema. Esse é o edema pulmonar cardiogênico. Aumenta a pressão hidrostática porque o sangue está represado, o sangue está estagnado, já que ele não consegue ser bombeado. Pode gerar derrame pleural também. Tanto o edema pulmonar como o derrame pleural cardiogênico também é a mesma fisiopatologia. É mais plasma, né? Ele é clarinho, não é séptico, não tem infecção. Ele é um transudato, não é um exudato. Então, nesse tipo de insuficiência respiratória aguda, você vai ter qual é a característica gasométrica, que é diferente daquele primeiro tipo que eu tinha falado para vocês. O paciente vai ter hipoxemia. Hipoxemia nós já sabemos que é aquele PO2 abaixo de 60, respirando em ar ambiente. Mas o gás carbônico está normal ou até diminuído. Quando você está lá no pronto-socorro, na emergência, e chega um paciente com essa característica gasométrica, aí você já vai direto investigar os problemas pulmonares, as doenças pulmonares. Esse está com inflamação no pulmão, uma pneumonia muito grave, enfim, vai procurar o que está acontecendo no pulmão. E não no sistema nervoso, na medula. É muito provável que ele tenha um problema. Agora, gente, uma coisa com certeza pode acontecer. Se a doença pulmonar, né, qualquer uma dessas aqui, estiver numa fase muito mais evoluída, mais grave,
Até essas também podem ficar hipercápnicas, ou seja, o edema ficou tão grave que nem o CO2 está conseguindo atravessar. Ou aquela pneumonia se estendeu para o outro pulmão, aumentou tanto que nem o CO2 está dando conta. Aí, assim, as formas muito graves dessas doenças pulmonares também podem, no futuro, evoluir uma gravidade maior com a hipercapnia. Mas aí, assim, esse paciente provavelmente não vai chegar para você no pronto-socorro. Provavelmente ele já está internado lá. Ele já chegou antes, já está lá na UTI ou na enfermaria, e aí você vai ver que ele evolui com hipercapnia. Você sabe que foi um sinal de piora da doença pulmonar que ele já tinha. Mas aquele que dá entrada, geralmente ainda não deu tempo de fazer hipercapnia por doença pulmonar. Professor, Pode falar. caracteristicamente, então, as causas pulmonares elas vão ter o VQ baixo? Nem sempre pode ter o VQ alto. Tipo o TEP, que você falou que ele tem um VQ alto, ele também seria caracterizado como pulmonar ou extra? Pulmonar. Ele está perguntando aqui, gente, de casa, que as alterações VQ, alterações da ventilação perfusão, não só são as relações VQ baixa, não. A alta também. Vamos destrinchar melhor essa história da alteração VQ. Estou falando sem microfone para vocês. Vamos interpretar melhor essa história dessa relação. Ventilação, perfusão. O que é bom para troca gasosa? Que aquele lobo, que aquela porção pulmonar esteja sendo ventilada, esteja sendo perfundida. Isso é o ideal. Agora imagina, por exemplo, mesmo nós aqui, sentadinhos, estamos com o pulmão ereto, né? Eu estou aqui de pé, vocês estão sentados, pulmão ereto. O pulmão está de pé. Em cima, bem aqui no ápice, o pulmão está sendo super bem ventilado. Mas a perfusão é baixa, porque a gravidade puxa o sangue lá para baixo. Então, em cima aqui, que é a zona 1 de West, né? Lembra lá da fisiologia, quando eu dei para vocês? Divide em 3 zonas, zona 1, 2 e 3, de cima para baixo. Ela tem a relação ventilação-perfusão pior do que embaixo. Na base pulmonar, aí sim, bem ventilado e bem perfundido. É a melhor área para fazer troca gasosa. Em pessoas normais, tipo vocês aqui ou eu. É a base. Porque tem a melhor relação ventilação-perfusão. O ápice do pulmão não tem a relação ventilação-perfusão tão boa. Porque tem ventilação, mas não tem a perfusão tão boa. E ali nas doenças isso se complica, porque você pode ter uma área pulmonar que está sendo perfundida normal, mas não está sendo ventilada, por causa da pneumonia, por causa da inflamação, por causa do alvéolo, que está cheio de líquido, de infiltrado inflamatório. Isso é ruim. E na tromboembolia, que é o outro extremo, você vai ter um pulmão, uma região do pulmão que está sendo bem otimamente ventilado, mas não está passando sangue, não está sendo perfundido. Deu ruim também dos dois jeitos, dá ruim. A troca gasosa não se faz, não acontece. Ventilou e não perfundiu é ruim. E perfundiu e não ventilou também é ruim. O bom é que os dois aconteçam. Ventila e perfunde com sangue. Entenderam aí de casa, pessoal? Sim. Sim, ótimo. Então, aqui nesse quadrinho, a gente consegue enxergar. Hipoxemia sempre vai ter em qualquer situação, hipoventilação ou qualquer outro tipo, ou seja, problemas pulmonares e extrapulmonares. E hipercapnia principalmente na hipoventilação apenas. Ou, como eu falei para vocês, fases muito tardias e graves das doenças pulmonares, né? O que não é algo que é agudo, já é uma coisa que está assim, evoluindo para piora de uma doença que ele já tinha, né? Câmeras do celular à mão, vamos lá responder essas aqui. 1 minuto.
Como é, Poliana? Pode ser. Qualquer uma. O pessoal de casa conseguiu abrir? – 24 responderam até agora. Foi de propósito. Posso? 29 já. Então, deixa eu compartilhar. Nossa, já é 11h40. Bora, corre, corre, corre. Eu começo a falar demais. Ah, não, já deu 46. Qual o dado clínico mais sugestivo de hipercapnia? Rebaixamento de consciência, com certeza. A hipercapnia leva à acidose, a acidose sempre diminui a atividade de neurônios, leva ao coma. Né? Por isso que a cetoacidose diabética leva ao coma. A alcalose é que levaria à agitação psicomotora. Em relação à insuficiência respiratória, é correto afirmar. A redução alveolar do oxigênio, a hiperventilação alveolar e o desequilíbrio da relação ventilação-perfusão são considerados mecanismos fisiopatológicos da hipoxemia. Tá boa essa. Vamos ver as outras. A insuficiência respiratória aguda hipoxêmica do tipo 1 ocorre diminuição da ventilação alveolar? Não. É o tipo 2 essa, que eu ainda não falei, mas vocês vão ver. Insuficiência respiratória aguda pode desenvolver-se em indivíduos com pulmões normais e se sobrepõe à insuficiência crônica ou lesão de qualquer componente do sistema respiratório. Desenvolver-se em indivíduos com pulmões normais e se sobrepõe à insuficiência crônica ou lesões de qualquer componente do sistema respiratório. Não. Se é com um sistema... porque aqui na primeira parte está correto, mas a última parte não, né? Porque ali está falando por qualquer componente do sistema respiratório.
Teria que ser qualquer componente extrapulmonar, né, para ser considerado correto ali. A alteração primordial na insuficiência respiratória do tipo 2 é o aumento da ventilação, não. É a diminuição da ventilação. Insuficiência respiratória crônica tem instalação lenta e, às vezes, indolente, podendo progredir por meses e anos. Porém, pode ocorrer muitos sintomas, pois o sistema respiratório não desenvolve mecanismos compensatórios, maximizando as alterações. Não, desenvolve mecanismos compensatórios, por isso que quem tem crônicas vive com aquela crônica muito tempo. Tem gente que é hipercapnico, a PCO2 de 60 por anos, e vive normalzinho. Então, a letra A, com certeza, seria a mais correta. Isso é questão de internet, né? Não é minha, não. Mas a letra A seria a mais correta. Oi. Por que a C está errada? A C, ciência respiratória aguda, pode desenvolver-se em indivíduos com pulmões normais, tá certo. Sobrepõe a ciência respiratória crônica, também tá certo. Ou lesão de qualquer componente do sistema respiratório. Só essa última parte que está errado, né? Teria que ser qualquer componente extrapulmonar. Ah, sim, obrigado. Nada. Voltemos pro slide, que está acabando já. Assim eu espero, que a hora está acabando já. Então, pessoal, está aqui o que eu tinha prometido a vocês, né? Como a gente calcula quando o indivíduo está respirando com oxigenoterapia. Mas existe mais uns macetinhos que eu vou dar daqui a pouco. Existe essa fórmula, PO2 em ambiente, 109 menos 0,45 vezes a idade. Aí já é mais, eu não gosto muito dela, tem que pegar calculador e tudo. Insuficiência respiratória aguda, abaixo de 60, a PO2 abaixo de 60 em ar ambiente. Nos demais casos, quando tem oxigênio terapia, você vai ter que descobrir qual a fração inspirada do oxigênio. E isso que eu vou ensinar para vocês. E dividir aquela PO2 pela fração inspirada. Isso o normal que der acima de 300. Se der abaixo de 300, é considerado insuficiência respiratória aguda. Aí a gente tem que aprender como se calcula essa FI de O2, a fração inspirada de oxigênio. Qual é a fração inspirada de oxigênio nossa aqui agora na sala 222? 0,2%. Não é 20%, 21% a porcentagem de oxigênio no planeta Terra? 20%. Eu falo 20%, mas é 21%. 20%. Mas é em porcentagem. A fração de 20% é 0,2, né? Matematicamente, fração é 0, alguma coisa. Agora, quem está fazendo oxigenoterapia, com aquele catéter ou com a máscara, a gente tem que calcular quanto de oxigênio a mais do que o ar ambiente ele está recebendo. A regrinha bem fácil, uma regrinha meio que não é muito oficial, não, mas é uma regrinha que todo mundo utiliza. Para cada 1 litro de oxigênio que você acrescenta lá no fluxômetro do hospital, aquela fluxômetro em verde que tem na parede do quarto do paciente, que tem uma bolinha de chumbo que sobe ali, você vê 1 litro, 2 litros, até 10, né? Cada 1 litro que você aumenta ali, aumenta a FI de O2 do paciente em 4%. Então, veja, eu estou lá respirando, lá no quarto do hospital. Já é o ar ambiente, já tem 20%. Aí o profissional lá da saúde chega e me coloca um catéter com 1 litro de oxigênio, soprando lá no meu nariz. Então, acrescenta 4%. Então, agora a minha FI de O2 é de 24%. Se for 2 litros, 28%. Se for 5 litros, 5 vezes 4, 20. Com os 20 do ar ambiente, 40%. Que na fração vai dar
0,4. Para fazer a continha aqui, tem que ser sempre na fração, tá? 0, alguma coisa. Tá, gente? Na equação aqui tem que ser sempre a fração. 0,40%, 0,4. 45%, 0,45. Fácil. Tem que ser sempre a fração para fazer a conta. Então, super tranquilo. Aumentou. Colocou oxigênio terapia de catéter no nariz ou de máscara, aquelas macronebulizações. Cada 1 litro de oxigênio que você põe ali, aumenta em 4%. A FiO2, que você já respira do ar ambiente, que já tem 20%. Tá? Fácil assim. Faz a conta. A PO2, o paciente está lá fazendo oxigênio terapia. Você tem que saber qual oxigênio terapia que ele está fazendo na hora que o sangue foi colhido. Né? Tem que saber isso também. Porque às vezes a pessoa colheu 5 horas da manhã. O pessoal do laboratório veio e colheu cedinho, 6 horas da manhã. E quando trocou o plantão, aí a pessoa fala assim, seu fulano está muito cansadinho. Vou lá aumentar o oxigênio. Aí aumentou de 5 para 10 litros. Aí quando o resultado da gasometria chega, você olha assim, nossa, seu fulano estava respirando 10 litros, está com essa PO2 tão baixa, mas a conta está errada. Você tem que saber quantos litros ele estava fazendo na hora que o sangue foi colhido. Tem que tomar cuidado com isso. Oi. Meia hora depois, minutos depois, meia hora está de bom tamanho. Tá? E aí vocês vão de me perguntar, professor, e a saturação? A oximetria? Não é válido? Não é, gente, muito válido. Um exame barato, que é de graça, só é ter o aparelhinho, não fura, não tem que colher sangue, só é colocar o dedinho lá. É ótimo. É um excelente indicador, só que não é 100% fidedigno. Fidedigno mesmo é a gasometria. Por que não é 100% fidedigno? Porque a saturação ela só me indica quantos porcentos das hemoglobinas estão saturadas ou ligadas ao oxigênio. Ótimo. 99%, 98% quer dizer o quê? 98% das minhas hemoglobinas estão ligadas ao oxigênio. Excelente. Mas se eu for anêmico, tiver com HB de 7 gramas por decilitro, vai dar 100% de saturação, mas a minha PO2 já está lá embaixo. Então, a gente não pode confiar cegamente na saturação, mas é um ótimo índice para você acompanhar um paciente, não tem coisa melhor. Você não pode confiar só nisso. Isso que eu estou querendo falar para vocês. Né? Não pode confiar só nisso. Se o paciente for anêmico, né? Anemia falciforme, às vezes você não sabe se o paciente é, isso tudo atrapalha. Tem esmalte na unha também atrapalha, várias coisas atrapalham. Luminosidade muito grande no quarto, lá onde ele está, atrapalha. Não pode ficar só confiando 100% na saturação. PCO2, né, quando a gente considera normal, de 35 a 45, são os valores normais, né, gasométricos, sangue arterial. E aí você considera hipercapnia se for acima de 45. Só lembrando, gente, pacientes crônicos, DPOCs crônicos, doença pulmonar obstrutiva crônica, geralmente eles já são retentores crônicos de CO2. Ou seja, eles já são hipercapnicos normalmente. E você não considera isso hipercapnia. Já é o normal para aquele paciente. Ele já tem um PCO2 de 55, de 60, todo dia, toda hora, há anos. Isso não é hipercapnia. Para aquele, não é hipercapnia. Para aquele, aquilo é o normal. Aí essa regra não cabe para aquele. Não cabe para esse paciente. Então, muito cuidado quando o paciente for DPOC crônico, porque ele já pode ser hipercápnico. Você vai achar que ele está com um problema de insuficiência respiratória eixo pulmonar, e na verdade é pulmonar, porque ele já era hipercápnico, né? E aí vem a classificação, um slide importante aqui, a classificação da insuficiência respiratória aguda. Mas muito simples, do tipo 1
são aquelas normocápnicas. Do tipo 2 são as hipercápnicas. Do tipo 1, portanto, são aquelas que normalmente vêm de doenças pulmonares, e as do tipo 2 é aquelas que a gente espera que venham de doenças extrapulmonares. Então, super simples e fácil essa classificação da insuficiência respiratória aguda. Tá? Tem outras classificações, aguda e crônica, mas são outros critérios. Essa aqui é para emergências, né? Para pronto-socorro. Essa aqui é a mais fácil, mais rápida, porque é só olhar a gasometria, você já consegue dizer o diagnóstico. E já indica o que é que você vai investigar, o que é que o paciente, o que causou. E? Então, porque você espera que quem tem hipercapnia tem um problema ventilatório, né? Hipoventilação. Enquanto que o outro lá em cima não tem. Senão o PCO2 estaria alterado. Isso eu vou colocar em questão de prova e 90% vai errar. Na gasometria, o que é que vai me indicar se a ventilação do paciente está normal? 100% de você vai colocar a PO2. E não é a PO2, é a PCO2. Eu estou falando isso, eu vou repetir mais 10 vezes. E na prova, vão escolher PO2. PO2 é para oxigenação. Para ventilação, ventilação é PCO2. Há 18 anos que eu dou aula disso, 18 anos de erro na questão da prova. Eu ponho todas as provas minhas daqui da fisioterapia, que é onde eu dou essa aula também. É certo. Quais os sinais clínicos importantes, além da gasometria, que nem sempre, imagina a Pauliana dando um plantão lá, não vou citar uma cidade, mas pensar assim, lá, não, Pedro é de Santa Teresa, já tem. Em Pancas, pronto. Eu acredito que lá em Pancas não vai ter um gasômetro assim tão facilmente. Não sei. Você vai olhar outras coisas. Olha bem, musculatura acessória da respiração. A gente tem que olhar o esternocleidomastóide, esses músculos da cintura escapular, muito evidente, né? Trabalhando, você vê a pele levantando assim, ele está ajudando muito na respiração, é porque está precisando de musculatura acessória para ventilar, está com dificuldade, né? Tem que observar isso. A abertura da narina, né? Na hora da inspiração, a narina abre, né? Que é batimento da asa do nariz, esse é o sinal. Também são sinais importantes que a gente tem que observar. Aqui, esse vocês vão olhar e vocês vão me dizer que sinal ou que sinais esse paciente vai apresentar. Tá meio picado o vídeo. Não sei se vai para casa, vocês de casa estão vendo melhor. Deixa eu ver se quando ele repetir, se fica mais contínuo. Mas dá para ver o sinal. Que sinal é esse ali? Dá para ver dois sinais importantíssimos aí que nos dá um alerta assim de 100% de que algo está muito errado. Que é isso aqui, ó, no abdômen? Essa interação entre o tórax e o abdômen. Se vocês observarem, quando ele inspira, o abdômen entra, o abdômen retrai. Isso é o contrário do normal. Qual é o normal? Quando a gente inspira, o abdômen vai lá para frente. Então, essa aqui é o famoso, o sinal famoso chamado respiração paradoxal.
é um sinal claro que o diafragma está fadigado. O diafragma não está contraindo mais nada. Ele está sendo sugado pela pressão negativa do tórax no momento da inspiração. Isso quer dizer que ele não está contraindo. E depois, ali nas costelas, no espaço intercostal, vocês viram a depressão que ocorre no espaço intercostal, que é a famosa tiragem. Olha esse outro exemplo aqui. Ontem rodou tão bonitinho. Assim, dava para ver aqui a mesma coisa. Ó. Tem tanto a respiração paradoxal quanto a tiragem, né? E o uso ali de musculatura acessória. Tem um gemido, ele está sem som, mas teria um gemido aí bem característico. E uma insuficiência respiratória aguda, bem importante aí desse senhor. Foi um AVC. Esse aqui também clássico. Dá para ver a interação entre abdômen e tórax aí, a respiração paradoxal bem caracterizada. Não sei porque esses vídeos estão tão assim, gente. Agora, tem alguns sinais mais difíceis. Olha um gordinho, ó, igual o professor. É mais difícil de enxergar, mas dá para ver. Olha lá, ó. Bem na parte inferior do tórax dá para a gente ver, mesmo com o abdômen globoso ali, dá para ver ainda o sinal, a tiragem, e dá para ver que o diafragma também não está legal naquela respiração. E aqui já no helicóptero de resgate também dá para ver a interação aí do abdômen com o tórax. Então, essa interação, abdômen, tórax, você tem que bater o olho e dizer assim, epa, aqui tem a respiração paradoxal, no espaço intercostal, a tiragem, e também a tiragem no espaço supraclavicular e supraesternal. Esse também, pessoas emagrecidas, é super fácil de ver. Os mais magrinhos, mais fácil de ver, né? A depressão que ocorre no espaço supraesternal e supraclavicular, quando a pessoa inspira. Quando faz assim, ó. Tá vendo que essa depressão é tiragem clássica também. Por fim, dá tempo? Deixa eu terminar, depois a gente volta. Qual o tratamento para insuficiência respiratória aguda? Ora, você tem que tratar de cara a hipoxemia. Para a hipoxemia, nada melhor do que oxigenoterapia. Oferece oxigênio para o paciente, mas fica de olho. Se a hipoxemia não melhorar rapidamente, né, você tem que pensar na intubação. E colocar no ventilador mecânico por, no mínimo, 24 horas, porque a musculatura do paciente tem que descansar. Enfim, a situação tem que se resolver. Entrou em insuficiência respiratória aguda, no mínimo 24 horas de tubo, sedado, descansando a musculatura para ver se daqui a 24 horas você vai pensar um desmame e extubar. Então, PO2 não melhorou com a saturação, com a oxigenoterapia. PCO2 não baixou, exceto os crônicos, né, que não precisa baixar. Continuou acidótico, com sinais de trabalho respiratório, que é essa tiragem, o movimento paradoxal. Intube, que é a melhor coisa que tem para fazer. Nos dois tipos. Tanto a tipo 1 quanto a do tipo 2. Esse é a melhor solução a ser tomada. Encerramos por aqui. Tem aquelas questionários, quem quiser responder.
Espero que tenham gostado, que tenham tido algum proveito do tema e da aula. E até a próxima, que nós vamos ter mais, tá? Essa aula está se preparando apenas para as 2 outras aulas que nós vamos ter de ventilação mecânica. Em linhas gerais, eu vou mostrar para vocês como funciona o ventilador mecânico, que ajustes colocar no ventilador mecânico, pelo menos os ajustes iniciais. Se você estiver lá no pronto-socorro e dizer assim, entubou um paciente agora, liga o ventilador. E você fala assim, ai meu Deus, como é que eu vou ajustar os botõezinhos e os parâmetros do ventilador? Isso a gente vai aprender aqui. E depois, acho que tem uma discussão de casos depois. Fala lá, meu bem. Então, também pode pensar. Boa pergunta sua. Ela perguntou ali, ó, se antes de entubar, não dá para pensar na ventilação não invasiva? Daria sim. Mas depende muito da clínica. Se o paciente continua com os sinais de esforço muscular, com hipoxemia refratária à oxigenoterapia e principalmente o nível de consciência, não espere por VNI em tudo. Principalmente o nível de consciência que a paciente está perdendo a guerra, né? É muito olho clínico. Se você bater o olho e falar assim, ó, se você estiver na dúvida, o paciente está muito respondendo ainda, está muito ainda bem, só com um sinal ou outro que você está na dúvida, tenta a VNI que você talvez consiga. Se você está vendo que o negócio vai degringolar, não tenta a VNI, entuba logo. Acabou, gente. Quem quiser sair, pode sair. Ô, Wagner. Oi. Então, tirando a dúvida aqui. Na tipo 1, por exemplo, a indicação para entubar, eu vou olhar só a PO2. Se ela tiver menor que 55%, já é uma indicação para entubar, eu não preciso de aguardar a PCO2, porque às vezes a PCO2 vai estar normal ou até baixa. É isso? É assim, teoricamente, sim. Mas você tem que olhar outros parâmetros, né? Ver como é que está o nível de consciência, ver como é que está as outras coisas, né? Para você tomar a decisão mais segura. Mas, assim, a PO2, apesar da oxigenoterapia, a PO2 não subiu de 60, é uma indicação quase que certa que você vai ter que entubar. E você colocou como que entra a acidose respiratória nesse caso aí também? Tipo, no quesito indicação. Como é? Repete. Tipo assim, você olha parâmetros também, outros parâmetros, tipo acidose respiratória, não, entende? Sei, exatamente. Tudo naquela lista ali do slide, você vê ali, ó. A PO2 não subiu, nível de consciência, Tá. Que tinha ali, acidose, e o que mais é a hipercapnia, não melhorou, você vai pensar na intubação. Olhar em conjunto, beleza, obrigadão. Tá bom então, pessoal, um abraço, bom dia, boa sexta-feira. Dessa resposta aqui, deixa eu ver. A resposta dessas. A indicação do padrão respiratório paradoxal é fadiga diafragmática, aí 100% vocês acertaram. E essa outra aqui, paciente de 18 anos com pneumonia, vou lembrar 3 dias sem melhora clínica, apesar do tratamento antimicrobiano. Em consta momento de frequências 40, utilizando os fatores de respiração. A gasometria arterial respirando com máximo de oxigênio 7 litros, 7 vezes 4, 28. pH 7,28, PO2 48. Tá, a resposta é 100, ó. Vai ser 48 dividido por 0,48. Vai dar 100. Letra B. 62% de vocês acertaram. Ok? Certinho, pessoal? Abraço para vocês aí de casa. Obrigado, professor. Nada. O que era aquele exemplo, professor?